Olá, alunos! Olá, familiares que estão assistindo a aula. Bem-vindos a mais uma aula de artes. Hoje nós vamos fazer a tarefa 5. Bom, a tarefa 5, primeiramente, vocês vão ter que encontrar essas 5 palavras aqui: coelho, jardim, menina, menino e relógio, nesse caça-palavras. É um caça-palavras simples, as palavras vão estar deitadas na horizontal ou na vertical, e são só 5 palavras para encontrar aqui. Depois que vocês encontrarem essas 5 palavras circular, vocês vão criar uma historinha que tenha essas 5 palavras na história. Existem muitos tipos de artes, como eu já disse para vocês, em aulas anteriores, e um desses tipos de artes é a arte literária. Então, aquele livro que você gosta de ler, aquela história que você gosta de ouvir, foi escrita por um escritor, pelo autor do livro, que é um artista literário. Então, a escrita é uma das formas de artes, é a arte literária. Você criar uma história é uma maneira de você expressar, é uma maneira de você estar fazendo artes. Por isso que hoje nós vamos fazer um exercício reforçando, onde vocês vão ter que criar uma história que tenha essas 5 palavras. Eu selecionei algumas palavras aqui para mim, eu não vou criar uma história com as mesmas palavras que vocês vão precisar criar para não influenciar a história de vocês, tá bom? Então, eu selecionei outras palavras para eu criar uma história. Então, eu peguei algumas palavras aleatórias: casa, lanterna, girafa, rato e campo, e vou criar uma história com essas 5 palavras também. Era uma vez uma girafa e um rato, que eram muito amigos e estavam planejando acampar no campo. Só que um objeto muito importante para um acampamento é uma lanterna, porque isso ajuda você a enxergar detalhadamente o que tem no escuro, já que no acampamento não vai ter lâmpada, Então, a gente usa a lanterna para se locomover pelo campo ou pela floresta. Essa girafa e esse rato, eles não eram igual aos girafas e ratos comuns. Eles não eram selvagens, então eles precisavam da lanterna. O problema é que a girafa perdeu a lanterna na casa dela e ela não conseguia encontrar de jeito nenhum. Ela deixou a lanterna cair no chão, só que como ela era muito alta, era difícil para ela ficar olhando debaixo do sofá, debaixo da mesa, para tentar encontrar essa lanterna. Então ela pediu para o amigo rato dela ir na casa dela e procurar a lanterna para ela, já que ele, por ser mais baixinho, ele estava mais perto do chão e ia ser mais fácil para ele entrar nos lugares e achar essa lanterna. No final, ele achou essa lanterna e eles puderam ir acampar. Reparem que eu usei as 5 palavras para construir a história: a casa, porque a girafa perdeu a lanterna dentro da casa dela; a lanterna, que foi o objeto perdido; a girafa e o rato, que são os personagens; e o campo, que é onde eles iam acampar. O que eu fiz aqui, criar uma história usando essas 5 palavras, é o que vocês vão fazer nessa atividade: criar uma história usando a palavra coelho, jardim, menina, menino e relógio. Não precisa ser nada muito complexo, com várias páginas, pode ser só um trechinho mesmo, não precisa ter tantas linhas. Não é uma exigência que eu faço, mas claro, não se limitem. Se vocês se empolgarem na história e ver que a história está ficando boa, gostarem desse processo, podem escrever o quanto vocês acharem suficiente, tá bom? Se alguém tiver alguma questão em relação à escrita, alguma questão com alfabetização, se alguém ainda não for alfabetizado, pode me mandar um áudio no meu privado contando uma história que tenha inventado com essas 5 palavras, tá bom? Então, essa é a aula da semana. Tenha uma boa aula, uma boa semana e até mais!